Hey, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Hoje a nossa aula vai dar continuidade ao tema da semana passada. Nós falamos sobre notícia e as diferentes formas de passá-la, né? Nós falamos aí sobre a notícia escrita e a notícia falada, né? Que é transmitida em rádio e através dos noticiários. E falamos sobre podcasts também e gravamos um, inclusive, onde vocês me responderam aí a opinião de vocês sobre o retorno às aulas em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, tá? Hoje nós vamos falar também sobre podcasts e vamos acrescentar aí alguns outros tipos de maneira de fazermos, escrevermos, falarmos, né, uma notícia. Nós também vamos falar sobre diferentes formas de resumir um assunto, ok? Vamos aprender aí como fazer resumos, algo que vai ser muito útil, especialmente no futuro de vocês. Então, vamos começar. Vamos para o módulo 17 do nosso livro, tá? Podcast e roteiro de vlog científico. Por que roteiro de vlog científico? Porque nós vamos falar aí de texto de divulgação científica, ok? Vamos ver aí alguns exemplos desse tipo de texto. Para começar, neste módulo você vai criar um podcast e um vlog. E para isso, entender bem o que são e como se caracterizam esses tipos de produção de mídia. Vamos a eles? Podcast. Podcast é um termo criado para designar arquivos digitais de áudio iPod, marca do aparelho multimídia da Apple, e broadcasting, palavra inglesa que significa radiodifusão, ou seja, transmissão pelo rádio. Trata-se do equipamento rádio que pode ser ouvido a qualquer momento. Os assuntos desses áudios são os mais variados: jogos de videogame, filmes, séries, ciências, humor, esporte, política, economia, estudo de idiomas, estudo de geografia, qualquer tipo de assunto pode virar um podcast, ok? O vlog é um tipo de mídia semelhante ao podcast. Tem o mesmo objetivo, porém a característica é diferente, porque o podcast é só para áudio e o vlog ele apresenta vídeos, tá? Ele apresenta vídeo, imagens. Então, apesar deles terem o mesmo objetivo, as características dos dois divergem nesse ponto, tá bom? Um só trabalha com áudio e o outro trabalha com vídeos, ok? E vlog é a junção das palavras vídeo e blog, tá? E normalmente são divulgados em plataformas de vídeo como YouTube. E a única coisa que precisa é que a pessoa que cria um vlog abra lá um canal no YouTube, tá bom? Você já tem seu canal? Já criou o seu? Se não criou, é uma boa ideia falar aí sobre um assunto que te interessa, divulgar alguma coisa legal que você faça, um trabalho, uma poesia. De repente, você escreveu uma poesia bacana, você pode criar um vlog ou um podcast para divulgar o seu trabalho, tá bom? Para aprender. Para analisar criteriosamente certos fatos ou acontecimentos e apresentar nossa visão sobre eles, é preciso antes aprofundar nosso conhecimento sobre o assunto que desejamos abordar. Não adianta eu querer criar um material sem conhecer aquilo sobre o que eu estou escrevendo ou falando. Para eu criar um material, seja ele de que tipo for, é preciso pesquisar, estudar, analisar, para aí sim abordá-lo. O melhor caminho para saber mais sobre o que se pretende discutir é pesquisar. Neste módulo, vamos produzir um conteúdo midiático com base em notícias e textos de divulgação científica. A dúvida mais importante que surge quando estamos diante dessa tarefa é: onde devo pesquisar informações seguras e verdadeiras sobre um assunto de meu interesse? Hoje, com a internet e seus infindáveis hipertextos, temos acesso aos mais variados conteúdos. Porém, é importante ter em mente que nem todos têm o compromisso de divulgar informações reais. E aí entram os exemplos das fake news, né? Que a gente tem ouvido tanto falar, especialmente na linha da política, tá? Mas as fake news, elas não acontecem só no campo da política, não. Elas acontecem em qualquer outro campo, tá? As pessoas criam boatos, fofocas, né? E desinformações.
Ao invés de informar, as pessoas desinformam através desse tipo de texto, veiculadas aí em diversas mídias, tá? A gente vê no Facebook, no Instagram, no Twitter, qualquer mídia social pode te fornecer fake news, tá? Para a gente entender aí um pouquinho melhor o que é um hipertexto, o nosso livro traz aí essa explicação. Olha a estrutura de um texto normal, né? Ele segue um padrão, uma linearidade, e olha o hipertexto. Eu vou para onde eu quero, do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, tá? Isso é legal, mas também pode ser perigoso. Vamos dar uma olhada aqui. Hipertexto é um texto ou um conjunto de textos que permite uma leitura não linear, ou seja, nem todos os leitores leem seguindo o mesmo caminho. Alguns textos publicados na internet apresentam várias palavras que funcionam como links. Isso significa que, se o internauta clicar nelas, será levado a outros sites com publicações relacionadas à informação buscada inicialmente. Desse modo, cada um escolhe a sequência de textos acessíveis. Isso é legal porque você, né, lê da forma que você acha mais interessante, da maneira que for mais conveniente para você. Porém, isso pode acarretar uma falta de análise mais profunda do texto. A sua interpretação do texto pode ficar prejudicada. Então, a gente precisa ter coerência na hora de fazer esse tipo de leitura, tá? Esse negócio de você estar no meio de um texto, aí clica num link para ir para outro, daqui a pouco clica em outro, você vai acabar ficando perdido. As informações que você deveria obter ficam aí soltas, tá? Então é importante se organizar para esse tipo de leitura, tá bom? Ao adotar alguns critérios de busca, é possível realizarmos uma boa pesquisa com informações verídicas. Um desses critérios é analisar a qualidade e a confiabilidade de nossas fontes de referência. Portais de grandes notícias, principalmente esse pessoal aí né, que tem os sites de mídia jornalística, grandes jornais, portais de notícias, como a gente vê, o G1, o R7, são sites que são legais, né, são confiáveis, porque não vão divulgar qualquer tipo de notícia. Até porque, se eles divulgarem fake news, eles vão ser massacrados, né? Eles são fontes de informações, então eles precisam ter muito cuidado com aquilo que eles divulgam, tá? Além de reportagens, podemos encontrar informações em textos didáticos, enciclopédias, infográficos e até mesmo em podcasts e blogs, como a gente, né, falou lá no início do nosso texto, na nossa aula. Além da preocupação com a qualidade das fontes, é ainda importante comparar diferentes publicações que tratam do assunto-alvo, pois assim é possível perceber exageros e tendências opinativas dos veículos de comunicação. Então, assim, é muito importante fazer a comparação. Quando você for pesquisar sobre um assunto, não pesquisa só numa fonte, não. Busca várias opiniões, tá? E aí você vai observar se aquilo que está sendo noticiado, né, está sendo divulgado é verdadeiro ou não. Uma última observação é quanto à data dos materiais consultados. Quanto mais recente a publicação, mais eficiente a informação será para você, tá? Principalmente quando a gente fala de dados estatísticos. Eu quero saber o número de pessoas que foram contaminadas pelo Covid-19. Então, eu faço aí uma pesquisa por informações que tenham datas mais recentes, tá ok? Realizadas as pesquisas, é preciso organizar os conteúdos para a elaboração do roteiro de apresentação do podcast do vlog. Para isso, podemos fazer uso de duas técnicas de sistematização de informações, o resumo e o mapa mental. Bom, quando você vai ter um podcast ou um vlog, a intenção é alcançar o maior número de pessoas possível. Nesse caso, você não pode se estender muito no assunto. Você tem que procurar falar aquilo que é mais importante, aquilo que as pessoas vão absorver. Porque se eu, por exemplo, falar de um texto de divulgação científica e colocar todas as informações, todos os termos que o campo científico utiliza, provavelmente o público, de uma forma geral, vai se sentir cansado, né? Ai, que texto chato, entediado. Ai, não quero não. Porque o texto não chega ao seu objetivo. Então,
Quando nós vamos criar esse tipo de material, a gente precisa buscar as informações principais, as palavras-chave sobre o assunto e só então produzir o nosso material, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como funciona a criação de um resumo. O resumo, como eu disse para vocês lá no comecinho, é um tipo de recurso muito importante. Isso vai ser fundamental para vocês no ensino médio e quando vocês estiverem frequentando a universidade, tá bom? A forma de apresentação aí dos conteúdos é muito diferente do que a forma que vocês veem hoje, ok? Então vamos entender como criar um resumo para que quando for preciso nós estejamos feras aí nessa produção. Vamos lá. Um dos modos mais comuns de estudar é um texto resumido. Para isso, é preciso destacar as informações mais importantes contidas nele. Esse processo depende de uma leitura atenta que permita ao leitor identificar ideias centrais e secundárias. Ou seja, você tem que prestar muita atenção naquilo que você está lendo, tá bom? Para que você possa obter, de fato, as informações mais importantes do texto. A ideia central é aquela apresentada em frases que condensam o conteúdo transmitido. Já a secundária expõe informações acessórias, como explicações, citações e exemplos. O resumo consiste em sintetizar o conteúdo de um livro, um texto, um filme, um documento, entre outros materiais. Trata-se de um recurso que pode auxiliar no processo de elaboração dos trabalhos de pesquisa. Para isso, você deve ler alguns textos sobre o tema desejado e destacar os dados principais para resumi-los em um texto menor. Leia o texto a seguir e depois veja um exemplo de como elaborar passo a passo um resumo. Pessoal, esse texto aí é um texto da disciplina de História, tá? Que fala das grandes navegações, do quanto essa época marcou a fase de ouro de Portugal, tá? Portugal era considerada uma grande potência na questão de navegações. Era o país que se destacava na época nessa área, tá? Nesse âmbito aí. Eles eram os caras da navegação, tá bom? Além de Portugal, também tinha a Espanha, que também era considerada, mas Portugal ainda estava no topo da lista, tá bom? Bom, se a gente ler esse texto, a gente pode identificar nele as partes principais. O que o nosso livro fez para a gente aqui embaixo, tá? Na página seguinte. E aí vocês estão vendo aí na tela, e se você tiver com o seu livro, você também pode ver aí fisicamente, né? O que é mais importante nesse texto, tá? Quais são as palavras, quais são as informações-chave? Tudo que está destacado foi considerado pontos específicos e importantes do nosso texto, tá bom? Bom, eu vou retirar essas informações e vou transcrever, né, em outro texto, usando somente aquilo que é interessante. Eu vou reduzir o texto, tá? E esse reduzir não é no sentido de tirar informações, mas reduzir com a intenção de mostrar ao leitor só o que é relevante, ok? Bom, para identificar os conteúdos mais importantes de forma mais fácil, deve-se entender a estrutura de um parágrafo. Em sua construção, de modo geral, elabora-se uma frase que apresenta de forma direta o tema nele abordado. Cada parágrafo apresenta um eixo temático e outras frases que vão desenvolver melhor esse tema, com explicações, justificativas, citações ou exemplos. Todo mundo lembra o que é uma citação? Quando eu pego a fala de uma outra pessoa, ou eu pego o trecho de um outro autor e incluo no meu material, tá bom? Essa frase temática é chamada de tópico frasal e geralmente aparece no início do parágrafo, mas pode também vir ao final, concluindo as explicações dadas anteriormente. Veja como o tópico frasal é empregado na estrutura de um parágrafo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, vai passar a considerar o vício em jogos de videogame um distúrbio.
Na 11ª Classificação Internacional de Doenças, a CID, a organização vai incluir a condição de distúrbio de games. De acordo com o documento, o problema consiste em um comportamento persistente de vício que leva a pessoa a preferir os jogos a qualquer outro interesse na vida. Tá? Essa aí é a estrutura adequada de um parágrafo, tá bom? Mapa mental. Essa é uma das formas mais legais de você resumir um assunto. Essa técnica consiste em representar por meio de palavras e desenhos um resumo sobre determinado tema. Ao centro fica a ideia mais importante, da qual saem ramificações com informações a ela relacionadas, criando assim um diagrama. Veja um exemplo de mapa mental para entender as características do artigo. Pessoal, olha aí. Eu tenho aqui o tema principal, né, em destaque, que é Egito, e a partir desse tema, eu crio ramificações sobre o assunto para que eu resuma e tenha uma aprendizagem mais efetiva e eficaz, ok? Cultura. O que faz parte da cultura do Egito? Mumificação, a escrita, a arquitetura e a astronomia. O Rio Nilo. Ao que está ligado o Rio Nilo? Qual a importância do Rio Nilo para o Egito? E aí vocês têm, tá bom? A política, como era a política do Egito? Vocês têm os tópicos ligados a isso. Como era a economia, a sociedade estamental, como ela era dividida, tá? Qual era a ordem de importância de cada grupo lá no Egito, tá? E aí foi feita uma pirâmide aí bem legal para mostrar como isso funcionava, como a sociedade no Egito funcionava, tá bom? Então, essa é uma forma de nós estudarmos, é uma forma de nós resumirmos um determinado tópico. E isso pode ser usado em qualquer área, tá bom? Você pode usar um mapa mental para resumir a ideia de qualquer área, de qualquer campo, geografia, história, português, tá? E nas próximas aulas de língua portuguesa nós vamos ver isso, como criar mapas mentais, tá bom? Vou mandar aí alguns exemplos para vocês, mas só na aula de português que nós vamos fazer isso, ok? Mas é legal a gente entender como esse tipo de texto, né, vai funcionar, ok? Bom, vamos trabalhar então, vamos colocar em prática aquilo que nós conversamos hoje. Eu tenho uma proposta de atividade para vocês. Deixa eu organizar aqui a nossa tela de novo. Nós temos uma situação-problema. Vamos resolvê-la. Para começar a usar as habilidades necessárias para a produção de uma boa mídia, elabore um pequeno resumo do texto de divulgação científica apresentado a seguir. Imagine que ele serviria de roteiro para a gravação de seu podcast. Imagine não. Nós vamos usar esse texto como tema para a gravação de um podcast, porque vocês agora vão gravar os seus próprios podcasts. E o podcast que vocês vão gravar é sobre esse tema aí, estudo alerta para a insuficiência de promessas contra o aquecimento global. Nesta terça, 11 mil cientistas assinaram um artigo advertindo sobre medidas acerca da emergência climática no planeta. Bom, pessoal, vocês vão falar aí no seu podcast sobre esse tema, usando o resumo que vocês vão fazer deste texto aqui, tá? Ou seja, vocês vão colocar em outro texto, vocês vão transcrever aqui nessas linhas bonitinhas, ok? As partes principais, as palavras-chave, aquilo que é relevante desse texto aqui, tá bom? Vocês vão colocar nessas linhas bonitinhas aqui e depois vocês vão gravar o podcast para mim. E esse podcast tem que ter, no máximo, 1 minuto e 30 segundos, ok? Tem que ter, no máximo, esse tempo. Outra coisa, quando você for gravar o seu podcast, você não pode só ler o seu texto, tá? Você tem que fazer comentários sobre ele. Você tem que falar, de repente, sobre a sua opinião, tá? Coloca a sua opinião sobre o assunto. Você está fazendo um podcast que vai alcançar ao público de maneira geral. Você não está fazendo um podcast voltado para a comunidade científica,
Então, você pode aí colocar a sua opinião, mostrar os seus pensamentos, você pode pesquisar em outros textos sobre o assunto para que você acrescente informações aí no seu material, ok? Então, o seu podcast tem que ter, no máximo, 1 minuto e 30 segundos e você vai enviar isso para o meu e-mail, aquele e-mail que eu já passei para vocês assim várias vezes, muniz.alexandra.professora@gmail.com.br, tá bom? Na semana passada, nós fizemos um podcast juntos e agora eu quero que vocês façam o de vocês individualmente, tá certo? Então, 1 minuto e 30, usem a criatividade, usem aí todo o tom de voz de vocês, toda a entonação e postura e façam um podcast. É um podcast, vocês só vão gravar a voz de vocês, como eu estou fazendo hoje, tá bom? O que eu estou fazendo hoje? Eu estou fazendo um podcast, tá? Está em formato de vídeo, por conta das imagens que eu preciso enviar para vocês. E aí, nesse caso, não vai ser podcast, vai ser vlog, né? Vai ser um vlog, tá? Que foi o que a gente viu, que quando usa imagens, tá? Mas hoje vocês só estão ouvindo a minha voz. Eu não estou fazendo uso de imagens, da minha imagem nesse caso, tá? Mas como eu estou usando outro tipo de imagem, aí vira vlog, já não é podcast, tá? Podcast é realmente só a voz, não tem uso de nenhuma imagem. E vocês vão fazer para mim um podcast, porque vocês não vão precisar fazer uso de nenhuma imagem. Por enquanto, tá bom? Em breve nós faremos um vlog. Aguardem. Ok, galerinha? Então, façam esse material bem legal para mim, mandem, eu vou ficar aguardando. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só me mandar uma mensagem. Tudo bem? Espero que vocês tenham uma semana excelente, que vocês estejam bem quentinhos aí na casa de vocês, porque tá um frio, ok? E a gente se vê na aula. Um beijo e até lá.